Vai começar o Papo Pachola. Vai começar o Papo Pachola. É isso aí. Vai começar o Papo Pachola. Salve, salve Pacholada, tamo na área, Papão Pachola desta quarta-feira começando depois de uma vitória do Grêmio, fundamental vitória do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Fazia tempo que a gente não falava essa frase, né? Uma vitória do Grêmio fundamental no Brasileiro, coisa boa que a gente tá fazendo esse Papão Pachola após Grêmio 1, Fluminense 0. Hoje, gurizada, a gente tá inclusive com um compacto do jogo de maneira estendida. É um compacto aí de 15 minutos aproximadamente. Então a gente vai falar do jogo e vai colocar esse compacto aí pra vocês com os melhores momentos mais estendidos aí de Grêmio e Fluminense pra galera que ainda não viu, né? Claro, muita gente já viu o gol, provavelmente, nos programas televisivos. Aqui também no Redação a gente já mostrou esse compacto. Mas caso tu ainda não tenha visto, a gente vai mostrar aqui o compacto de Grêmio e Fluminense e vamos falar por cima dele, tá certo, gurizada? Bom, Papo Pachola hoje também tá secando a equipe do Santos. O Santos tá em campo, imagino eu esteja no intervalo de jogo. Ainda tá 1-0? 1-0 pro Santos, então a gente vai secar o segundo tempo inteiro aqui, a equipe do Santos. Vamos ver se o Papão Pachola dá sorte pro Braga Boys lá, né? O último Papo Pachola que a gente torceu pro Braga Boys deu relativamente certo, porque o Braga Boys fizeram um crimezinho aos 49 do segundo tempo. Vamos ver se o Braga Boys empata e vira esse jogo lá na Vila Belmiro. Bragantino que será adversário do Grêmio na próxima semana aqui em Porto Alegre. Não é mesmo? @Fatile Lagato Gasparzinho da transmissão da Rádio Pachola ontem deu sorte pro Grêmio. Deu sorte. O Gasparzinho deu sorte. Boa noite. Acho que a gente tem que começar a analisar isso daí, hein? Tu nem gosta, né, gata, de ficar fora da câmera. Mas boa noite, Pássaro, boa noite, Rada, boa noite a todos os gremistas. E realmente, né, na última noite a gente conseguiu dar um respiro, né, ter um pouco mais de alívio. Claro que a situação do Grêmio ainda é muito delicada, mudou na tabela, não mudou nada, só acrescentou 3 pontos. E eu até acho que a gente não tem que nem ficar batendo muito nessa tecla de cálculos. De ficar somando ponto, vendo que tem que ganhar, vendo que não tem que ganhar. Apesar da gente ter feito isso nessa tarde, né, assim que tu chegou, Passarinho. É verdade. Mas eu acho que a teoria do Denis Abraão, nosso vice-presidente, ela é muito assertiva para esse momento que a gente tá vivendo. É pensar no próximo jogo, no próximo passo. Agora o Grêmio tem que dar 5 passos, né? Isso. O próximo passo é contra o América Mineiro. Eu acho que o foco total tem que ser neste jogo e depois a gente vai seguindo a sequência. Ontem foi um jogo muito importante. Se o Grêmio não ganhasse ontem contra o Fluminense, eu acho que até na questão matemática ainda daria, mas eu acho que na questão anímica, não. Ontem, por exemplo, muitos torcedores voltaram a ter uma luz, né, a mais, uma luz dentro de si, até para conseguir acreditar mais nesse time, porque o Grêmio ontem, apesar de foi um jogo um tanto quanto dramático, né, 1-0 era um placar perigoso, porque a gente poderia facilmente tomar um empate a qualquer momento, mas o que importa mesmo foi o resultado, conseguimos o resultado, e agora a gente tem que ir em busca de outro resultado. Até concordo muito com o Rada quando o Rada fala, né, que o jogo contra o América vai ser crucial, porque neste momento o Grêmio precisa fazer uma sequência de resultados. Então é o que o Denis Abraão já vinha falando. Foco total no sábado, porque com certeza não vai ser fácil, apesar do Mancini conhecer muito bem a equipe, né, do América. Em contraponto, como ele mesmo disse, o América também conhece o método de trabalho dele, né? Isso então meio que se anulam essas questões, mas foco total no sábado. Muito bem, gurizada. Antes de apresentar o nosso segundo integrante da mesa, @LeoRadaeli, eu quero dizer pra vocês que estamos com 5 minutos lá na Vila Belmiro, segundo tempo, 1-0 para o Santos, gol marcado
pelo Marinho, tá certo? @LeoRadaeli, salve Radinha, muito boa noite. Boa noite, Pássaro, boa noite a toda a pacholada que nos acompanha. Pois é, né, Passarinho, eu falei ontem na jornada do triangular da sobrevivência, é isso que o Grêmio tá encarando, né? Na primeira partida contra o Fluminense ganhou, dá uma sobrevida, e eu peço calma pros torcedores que a gente não conseguiu nada ontem vencendo com o Fluminense. O Grêmio ainda respira no Campeonato Brasileiro, o Grêmio ainda sonha com uma sobrevivência nessa competição, só que o Grêmio tem 2 compromissos importantíssimos na sequência. Tem no sábado um América Mineiro, que é um adversário chato. Wagner Mancini falou, eu posso conhecer o time, mas o time também me conhece, também conhece as minhas estratégias. Então é um jogo muito perigoso, Passarinho. E eu, na minha matemática, né, na forma de levar esse campeonato brasileiro, eu tratei essas 3 partidas como triangular da sobrevivência. Porque o Grêmio venceu o Fluminense e tinha que vencer, porque como a Fábio disse, uma derrota poderia fazer o torcedor jogar toalha, um empate também poderia fazer o time também perder o foco no restante da competição. O Grêmio venceu, mas agora tem 2 jogos importantíssimos. América Mineiro e Bragantino em casa. Então nessa sequência de 6 pontos, o Grêmio tem que tentar somar os 6 pontos e lutar para somar os 6 pontos. Buscando esses 6 pontos, aí a gente começa a fazer uma matemática para ver do que precisa, olhando os outros resultados, o que o Grêmio vai precisar para sair dessa zona incômoda. Então foi fundamental a vitória de ontem, mas ainda não é momento de tranquilidade, não é momento de alegria, não é momento de festa, porque a gente precisa correr atrás da máquina. Para sobreviver, a gente precisa correr atrás da máquina. E o momento do Grêmio ainda é muito delicado. Tem uma pergunta que eu não sei se vai dividir a mesa, tá? Mas a Fábio, antes do programa, ela tava defendendo a tese de que o Juventude é nosso adversário. E eu tô pensando em criar uma enquete aqui, tá? Torcedor, vocês querem logo mais uma derrota do Juventude ou uma vitória do Juventude? Acho que é válida essa enquete. O que vocês acham? Posso pôr aqui? Porque tem gente... Uma derrota do Juventude ou uma vitória do Juventude. Por quê? Porque a vitória do Juventude, ela, entre aspas, pode prejudicar o Grêmio. E uma derrota do Juventude é a vitória do Inter. A gente não gosta disso. Não, o jogo de hoje, na minha opinião, o jogo de hoje não importa. Porque joga com o nosso rival. Mas daqui depois de hoje, eu acho interessante o Juventude se perder no campeonato. Então não vou criar essa enquete, então. Tá. Não cria, mas... Cara, que uma enquete não faz sentido, né? Porque hoje o Juventude joga com o nosso rival. Ó, eu não vou... E a gente quer que o Juventude venha. Hoje o Juventude, pra mim, vencendo, pra mim tá ótimo. É? Entendeu? Deixa eu ver o que... eu não vou colocar a enquete. Mas aqui, ó, Felipe Machado, Juventude ganha, vitória do Juventude... Jaqueline Cran, sim, Juventude, a galera vai torcer pro Juventude. Mas depois, porque o Juventude ainda vai ter uma sequência de jogos, mas depois disso, aí eu acho que o Juventude, daí eu torço pro Juventude perder. Entendi. Entendeu? Porque eu acho que todos que estão acima do Grêmio, é bom que percam. Eu concordo em parte contigo, eu acho que o Juventude é um dos times que vai acabar caindo. Eu acho que o adversário principal do Grêmio é esse Santos. E o Bahia. E tu tava falando, Rada, goianiense ali, já dá pra começar a dar uma secada também. O próprio América Mineiro que a gente enfrenta no próximo fim de semana, no sábado, o América Mineiro tem 38 pontos. Sabe? Então, é uma partida importante até também pra começar a colocar uma pressão no América Mineiro. Tu vence o América Mineiro, vai pra 32, o América Mineiro estagnado nos 38... começa a sentir a pressão da proximidade da zona de rebaixamento. Claro. Então, mentalmente, é uma partida importante porque o Grêmio volta a ter a sobrevida, que eu acho fundamental. Lembrar que o Grêmio está lutando pela sobrevivência. Ontem a vitória do Grêmio não foi uma vitória alegre, não foi uma vitória de alívio, não. Foi uma vitória que o Grêmio continua lutando pela sobrevivência. Ontem poderia acontecer uma tragédia do Grêmio até jogar uma toalha do torcedor desistir desse Campeonato Brasileiro que está se desenhando muito ruim. Mas ontem o Grêmio vence, dá uma sobrevida e o Grêmio tem que continuar lutando pela sobrevivência e analisar cenários, aspectos, né, para conseguir o sucesso nessas 3 partidas que eu chamei de triangular final. A primeira passou. Agora tem a segunda partida, triangular da sobrevivência, Passarinho. Boa. Bom, começam a surgir outros resultados aqui. Tem gente falando, outros comentários, né? Tem gente querendo um empate logo mais.
tem gente falando que o Juventude teria que perder, e são pessoas aqui do Grêmio, torcedores do Grêmio. Enfim, galera, coloquem aí, vão comentando o que vocês preferem. 211 pessoas na nossa live, daqui a pouquinho eu quero falar dos nossos patrocinadores, mas antes eu convoco a rapaziada aí do Papão a nos ajudar. Gurizada, vamos secar o Santos junto aqui, tá? Chama no like, quanto mais like aí, mais energia positiva a gente vai mandar lá pra Vila Belmiro, pro Bragantino fazer o empatezinho lá, tá certo? Chama no like se tu quer o empate do Braga aí. 8 horas da noite, mais 11 minutos, o nosso Papo Pachola é na parceria de Banrisul. No Banrisul, aposentado ou pensionista do INSS e servidor público tem até 35% de margem no crédito consignado e até 120 dias para começar a pagar. Contrate seu consignado pelo app Banrisul Digital, pelo home banking ou na sua agência de relacionamento. Confira as condições disponíveis para o seu convênio em banrisul.com.br/consignado. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Também KTO.com, te registra lá para dar uma brincada e fazer os teus palpites. Quer saber mais? Chama no Insta, @KTO_Brasil. Não te esquece do nosso promo code Pachola, que te dá 20% do valor do primeiro depósito. E também Hub 23 Food Hall, o primeiro food hall de Canoas, seguindo todos os protocolos de segurança, como distanciamento das mesas, álcool em gel e capacidade reduzida. O Hub 23 é um lugar muito massa para tu tomar uma cervejinha e curtir uma gastronomia diferenciada com marcas tradicionais. Para saber mais, vai lá no Insta e segue @Hub 23 Food Hall. Senhoras e senhores, vamos com os destaques do programa. Para Clube dos Canais, seja membro assinante da Rádio Pachola. A gente tem 3 planos, a gente sempre fala aqui pra vocês toda noite de Papo Pachola. O plano Gauchão, o plano Copa do Brasil e o plano Libertadores. No Libertadores tu ganha esse boneco da Rádio Pachola, tu concorre a 2 camisas oficiais do Grêmio, tu participa do pós-jogo da Rádio Pachola, tu participa do Papo Pachola e tu também tem prioridade no chat da live. Ontem, por exemplo, tinha 5.000 pessoas assistindo a Rádio Pachola. Comentário, cara, no talo. E quem é membro, é mais fácil a gente identificar os comentários dos membros, então a gente com certeza não, mas a maioria dos comentários que a gente lê são dos membros. Então seja membro, que é muito mais vantajoso aqui na Rádio Pachola, e manda um e-mail. Sendo membro, manda um e-mail para grêmiopachola@gmail.com. 8 horas da noite, mais 13 minutos. O destaque número 1 do programa, a gente vai repercutir com o VT estendido, a vitória do Grêmio para cima do Fluminense 1-0. Também Leonardo Radaelli, rapidinhas do treino. Vamos trazer as informações do Grêmio, né, que trabalhou hoje à tarde no CT Luiz Carvalho. Novos reforços titulares, uma dupla aí que pintou muito bem ontem, a gente vai falar aqui para vocês. O ambiente do vestiário depois desse jogo, como é que foi o dia após a vitória do Grêmio sobre o Fluminense, e até o título da nossa live diz uma polêmica inexistente no Grêmio. Eu vou falar de 2 jogadores aí que nas últimas semanas foram alvo de polêmica, de informações de bastidores, e que parece que as coisas não são bem assim. A gente vai falar sobre isso. Rafinha sem gancho, Fábio. Ah, pois é, né? O Rafinha foi liberado pelo STJD. O que eu quero falar com isso? Vou explicar depois. E, por fim, negócio com o futebol espanhol. Ah, sim, ontem tivemos uma certa... Ontem apenas não, né? Em outros jogos também. Mas especificamente ontem, até porque de última hora acabou surgindo uma informação, passarinho, que eu acho que eu nem te passei, a respeito dessa observação que aconteceu ontem à noite na Arena. Olha aí. Tinha um jogador na mira. Um nome na mira. De um jogador jovem que começou como titular. Olha. Vou explicar depois. Ah, é? Pra mim é novidade mesmo. Não, quando ela falou, eu achei que era que era o do Turma lá, a Turma do Pagode. E aí faz sentido, né, passarinho? E aí faz sentido. Vamos ver. Porque chegar em Porto Alegre, né, pra ver, né? Eu prefiro ver o outro. Eu tô curioso pra saber quem é esse outro aí. Agora mostrou que chegou a internet banda larga lá na Espanha. Lá na Espanha, tô curioso. Eu não sei, tô curioso, vou saber na hora aqui, que nem a rapaziada. Vai ficar sabendo na hora. 8h15 da noite, senhoras e senhores. Então está aberto o nosso Papo Pachola, tá? Deixa eu mandar um salve aqui pra Pacholada, 250 pessoas. Eu já vou colocar aqui o VT estendido, ó, de Grêmio e Fluminense, tá na tela. E daqui a pouquinho a gente vai conversar aqui no programa sobre essa grande e importantíssima vitória do Grêmio ontem na Arena. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando, principalmente os nossos membros.
Novos refugos, falou o Sérgio Azul Lima. Não, novos reforços mesmo. Tu vai gostar. É uma dupla que eu acredito que vai te agradar, meu querido Sérgio. Giovanni Colossi, Rada, tô torcendo aqui contra o Santos. Só não avisa a minha mulher. Ah, o Giovanni que tem a esposa santista? Esse mesmo. Olha Grande abraço, aí. Giovanni. Eu também aqui no primeiro tempo tava torcendo pro Bragantino, né? Pro Braga Boys, como o passarinho chama. É. Até o Bragantino teve algumas oportunidades, pecando ali no passe final, no passe semifinal ali. Mas vamos ver, daqui a pouco, quando vê o Braga Boys apronta lá na Vila Belmiro, né? Consegue um empate, consegue uma virada, seria importantíssimo pra nós. Estamos atentos aqui ao jogo, minuto a minuto, gurizada. Carlos Scheffer, Curitiba, esqueça... de Curitiba, né? Esqueça os pontos dos outros Grêmio, ganhe todos os seus jogos que faltam. Seria mais fácil, né? Mas 8 jogos, ganhar 8. Passarinho, por isso que eu falo da sequência, do triangular da sobrevivência. Venceu o primeiro... Se conseguir 2 vitórias, América Mineiro e Bragantino jogando em casa, passarinho, dá um salto muito importante de confiança e um salto emocional também nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Por isso é fundamental o Grêmio mobilizar, fazer a melhor preparação visando o jogo de sábado. O jogo de sábado é importantíssimo para as pretensões. Não tem dúvida. Importantíssimo. Então, mobilização, foco total. O primeiro degrau o Grêmio subiu, que foi a vitória contra o Fluminense. Agora o Grêmio tem que seguir nessa pegada de evolução, de progresso, de foco, porque, convenhamos, ontem o Grêmio ganhou, mas a apresentação não foi maravilhosa, passarinho. Então, Rada, já Claro. aproveita que tu entrou nesse assunto e fala aí um pouquinho sobre a partida de ontem, por Bom, gentileza. vamos lá, passarinho. Primeiro, né, só pra concluir, a apresentação de ontem não foi maravilhosa, mas o momento, o que importa é vencer, vencer, vencer. O Grêmio venceu e agora tem uma sequência de jogos aí. Até a gente pode colocar a Chapecoense nessa sequência. Essa sequência América Mineiro, Bragantino e Chapecoense, que o Grêmio tem que vencer, tem que lutar por 3 vitórias seguidas, né? Que seria fundamental pro Grêmio buscar essa sobrevivência no Campeonato Brasileiro. Mas falando, tá, passarinho, da partida de ontem, foi uma partida de 2 tempos distintos. O primeiro tempo foi um Grêmio mais proativo, um Grêmio querendo ser o dono das ações em campo, tentando machucar o Fluminense. E ao tentar machucar o Fluminense, o Grêmio marcou pressão à saída de jogo do Fluminense, com 5 jogadores. Só que o Fluminense criou uma estratégia a partir do Marcão, né, treinador da equipe carioca, de usar muita transição ofensiva ao seu favor, usar o erro do Grêmio ao seu favor para machucar o Grêmio numa velocidade de contra-ataque. E aí não usou um atacante de referência, usou 2 atacantes rápidos. E aí, como o Grêmio marcava sob pressão, com 5 jogadores, e muitos momentos, quando a bola passava da primeira linha ali de marcação do Grêmio, os atacantes, né, do Fluminense tinham a individualidade ali, ficavam no 1 contra 1 contra os jogadores gremistas. E inteligentemente, muitas jogadas do Fluminense aconteceram na primeira etapa com passes mais profundos, procurando o ponto futuro para os alas, né, para os pontas, melhor dizendo, do Fluminense conseguirem construir nas costas da linha defensiva gremista. E essa foi a máxima do primeiro tempo. Um Grêmio tentando pressionar mais o Fluminense e o Fluminense tendo esse espaço para contra-atacar, tendo esse espaço para machucar o Grêmio. E aí no primeiro tempo, até o Grêmio com 1 minuto teve a chance do Elias, a bola na trave. Depois também teve a cabeçada do Diego Souza, que passou muito perto do gol, passou muito perto da trave. Também depois teve uma jogada do Diego Souza pro Elias, que o Elias finaliza e o goleiro faz uma boa defesa. Mas foi o primeiro tempo muito igual, chance dos 2 lados, passarinho. Muito porque o Grêmio queria machucar o Fluminense e até marcou pressão para marcar o Fluminense e tentar roubar a bola rápido, mas ao mesmo tempo é o cobertor curto. No momento que tu sobe as linhas, coloca 5 jogadores para marcar a saída de jogo do Fluminense, tu dá campo pro Fluminense contra-atacar, e em muitos momentos o Fluminense teve sucesso, principalmente nas costas dos nossos laterais. Tanto o Wanderson quanto o Diogo Barbosa, que são 2 laterais mais agudos, mais ofensivos. Eles sobem e faltou em muitos momentos a proteção ali dos volantes do Lucas Silva e do Sarará, porque eles subiam e quando o Grêmio tomava a transição ofensiva do Fluminense, em muitos momentos a gente estava exposto a esse ataque do Flu. Aí volta a segunda etapa, o Grêmio muda a proposta e a estratégia de jogo. Muda como? É um Grêmio mais compacto, passaria. É um Grêmio mais previsível. É um Grêmio que aí corrigiu o posicionamento dos volantes. O Matheus Sarará muito mais próximo do Wanderson ali, cobrindo a lateral direita do jovem lateral gremista. O Lucas Silva cobrindo mais o lado esquerdo ali com o Diogo Barbosa.
Então foi um Grêmio mais cauteloso na segunda etapa. Um Grêmio que aproximou suas linhas, o Grêmio que não marcou tanto, não foi dar bote lá em cima da saída de jogo do Fluminense, porque viu que estava sendo machucado com essa transição rápida do Flu. Então foi o Grêmio que reduziu as linhas, compactou seus jogadores e fez uma partida muito mais de estratégia de tipo assim, o Fluminense não vai me atacar, não vai me machucar. Eu na boa, eu quando tiver a bola, quando tiver a situação, vou atacar o Fluminense não de forma desesperada, não indo desesperadamente ao ataque. E foi assim que o Grêmio foi construindo. E aí teve o grande ponto de virada do jogo, que aos 16 minutos da segunda etapa foi o gol do Diego Souza, que sai, e aí tu vê, né, parceiro, como o futebol é dinâmico. Numa jogada anterior ao gol do Grêmio, o Matheus Sarará cruza a bola perto ali da área do Grêmio, dá um contra-ataque, cruza a bola no meio campo, né, dá um contra-ataque pro Fluminense, um contra-ataque perigoso, que o Fluminense não conseguiu converter em chance de gol. Mas na sequência, no lance, logo depois desse passe errado do Matheus Sarará, o Grêmio constrói a jogada e dessa jogada o Matheus Sarará encontra num belo passe a cabeça do Diego Souza, que faz um golaço de centroavante. E ali o Grêmio encontrou um gol e a partir disso o Grêmio adotou sim uma proposta mais reativa, mais cautelosa de fechar as linhas e sair na boa, no erro do adversário, no contra-ataque, até porque o Fluminense em algum momento da partida ia tentar buscar o volume ofensivo e o que fez? Quando tira jogadores e coloca o Fred com 2 jogadores de ponta jogando juntos com o Fred, o Fluminense tenta ter mais o ímpeto de jogo, tenta ter o volume mais ofensivo. O Grêmio se resguardou em suas linhas e saiu mais na transição ofensiva, mais no contra-ataque. Então foi em 2 tempos distintos. A partida do Grêmio não foi maravilhosa, mas foi um Grêmio que sabia da importância do jogo e venceu. E o que importa no momento, passarinho, para buscar confiança, para tentar buscar uma consolidação de jogo, uma consistência coletiva, é vencer. Vencer é o primeiro passo para ter um sucesso mais coletivo e também um sucesso evolutivo, né, do futebol gremista. E o Grêmio conseguiu isso ontem, com alguns destaques pessoais. Gostei muito do Breno, que em muitos momentos foi bem, segurou o piano em alguns momentos. A dupla Jeromel e Kahneman joga demais essa dupla, joga demais. Gostei também do Diego Souza, que a gente até criticou ontem ao longo da jornada, mas fez uma boa partida, fez um gol fundamental. No primeiro tempo cabeceou uma bola muito perto pro gol, deu uma pifada pro Elias. Então o Grêmio ali tem seus valores pessoais que merecem ser elogiados também. Então é isso, passarinho. O Grêmio que nesse Boa. triangular da sobrevivência ontem fez uma partida de 2 tempos distintos, mas agora, passarinho, o que importa é vencer, e o Grêmio venceu. 8 horas da noite, 23 minutos, a gente segue assistindo aí as imagens do jogo de ontem e agora vai aparecer a entrada do Douglas Costa. Acabou de dar o gol do Grêmio aí, a gente viu também, o Rada falou do Breno, vimos algumas defesas do Breno e agora tá aparecendo a saída do Campaz e a entrada do Douglas Costa. E o Douglas Costa, vocês vão ver logo em seguida aí, ele dá uma arrancada impressionante e quase faz o segundo gol do Grêmio. Olha, Fábio, e até te peço que tu também analise um pouco do jogo, mas também fale dessa melhora gradativa do Douglas Costa e parece que o Douglas Costa, ele, olha, aquela questão que ele falava há 2 meses atrás, ele deu uma entrevista falando, olha, eu lá na Juve fiquei 6 meses, demorei 6 meses. Olha, claro, com muita calma, mas talvez, né, o Douglas Costa da Juventus era um dos melhores do mundo. Sim. Mas que é fato que ele tá progredindo demais, isso ele tá. Mas fala aí, o que tu achou do jogo? Mas até em relação ao Douglas Costa, lembra que de tarde eu li pra vocês a questão do SofaScore, que analisa os jogadores e traz alguns dados, alguns números. E até abri aqui agora a postagem da Pachola, mas o Douglas Costa, ele tem a maior nota do Grêmio nesta temporada. A gente sabe Olha que ele só. passou por baixos, logo que ele vem, né, ele acaba não conseguindo ter uma sequência. Quando ele jogava, ele não conseguia agregar nada no time do Grêmio. E depois que ele volta da lesão, que daí sim eu vejo um marco do Douglas Costa e que daí ele começa a trazer evoluções para a equipe do Grêmio. E o Douglas Costa, tendo a maior nota, que é 7.04, ele teve 22 jogos, tá? Passando 18 como titular, 2 gols, 4 assistências, 44 passes decisivos, 3 grandes chances criadas, 64 dribles certos e 27 chutes. Desses Imagina. 27 chutes, 14 foram no gol. Então a gente percebe que ele está, apesar... Olha aí, ó, desculpa, Fábio, te interromper, Sim. esse é o lance, ó, que ele vai lá, dá-lhe um turbo
e quase faz o segundo. E aí, Fábio, desculpa, pode Mas falar. apesar dele não estar no auge, né? Porque a gente já viu o Douglas Costa em situações muito melhores, a gente sabe que o Douglas Costa, sim, é o diferencial no nosso ataque. Até porque a gente acaba esperando muito do próprio Ferreira. E até hoje eu conversei com um outro torcedor no Twitter a respeito do Ferreira. E aí ele falou, o Ferreira tá conseguindo ser pior que o Alisson. E aí eu falei pro Ferreira, eu não sei se a gente, pra esse torcedor, eu não sei se a gente esperou muito do Ferreira por conta do gauchão, ou se o Ferreira tá com aquela crise de confiança que a gente fala, né? Porque a gente percebe que o Ferreira no 1 contra 1 ele não consegue fazer nada. Pois é. Então isso me dá um alerta de que talvez ele não esteja tão confiante nele mesmo pra ir pra cima do adversário. Então o Douglas Costa ainda assim acaba tendo um destaque muito maior. Obviamente porque o teto do Douglas Costa é maior, né? Mas a gente também esperava muito do Ferreira e acaba não tendo essa expectativa alcançada. Tu ia falar, Raginha? Muito bom. Não, eu só ia falar que eu acho injusto, né, dizer que o Alisson tá melhor que o Ferreira, jogar mais que o Ferreira, que o Alisson pode fazer tudo, menos jogar bola, né? Ontem mais uma partida horrível do Alisson, horrível, errou tudo. Muita gente falando da partida do Diogo Barbosa. Também acho que o Diogo Barbosa não foi maravilhoso, mas em muitos momentos não foi auxiliado pelo Alisson. Em muitos momentos o Diogo Barbosa utilizava do corredor e o Alisson optava pela jogada errada, pelo passe equivocado. Quando o lateral passa, quando tu tem um lateral agudo e ele passa com liberdade, tu toca pra ele, porque ele não vai perder a viagem. Porque um lateral, quando passa, tu tem que utilizar essa válvula de escape. E em muitos momentos ontem o Alisson não utilizou o Diogo Barbosa e errava nas jogadas. Não passava pro Diogo Barbosa, aí tentava, olhava e errava o passe. Tentava, aí dava um passe no ponto futuro, um passe ridículo que é nas mãos do goleiro. Então o Alisson não tá jogando nada. Essa é a verdade, não tá jogando nada. Eu acho que o Ferreira não tá jogando bem também. Só que não... tu pode esperar algo a mais do Ferreira. O Alisson tu não vai ficar esperando, do Ferreira. entendeu? E até não sei a que ponto a gente pode esperar algo a mais do Ferreira ou se ele nos enganou com o Campeonato Gaúcho. Eu tô tentando ter um pensamento mais positivo. Mas eu acho muito injusto dizer, por exemplo, assim, que o Alisson hoje tá jogando mais que o Ferreira. Não tá. Não tá. O Ferreira produzindo o pouco que ele tá produzindo, tá fazendo mais que o Alisson. É mais perigoso que o Alisson. É que ele faz a fumaceira ali, né? Pro adversário. Então é o seguinte, dizer... Pô, é uma injustiça pro Ferreira dizer que o Alisson tá melhor que o Alisson não tá fazendo nada com a camisa do Grêmio. Nada em campo. Ontem foi um dos piores jogos do Alisson. O Alisson é um jogador que por muito tempo eu até tentei acreditar, mas a gente sabe que o teto dele é limitadíssimo. Sim. E quando eu tento fazer a comparação entre ambos, Ferreira e Alisson, eu sempre procuro pensar que o Ferreira tem um teto mais alto. Então pode ser que amanhã ou depois o Ferreira nos dê aquilo que o Alisson não deu, que é um passe decisivo, que é um gol extremamente importante, porque a gente sabe que o Ferreira tem essa capacidade. Boa. Mas até em relação a esse debate de jogo, eu acho que a gente precisa citar o nome do Lucas Silva. Até ele tem uma sequência de jogos ali, ele começou a ser bastante utilizado pelo Felipão, né? O Felipão que gosta de atuar com bastante volante. E ele acabou tendo uma evolução. E eu acho que se o Grêmio hoje consegue jogar de uma forma mais consistente ou mais regular, eu acho que passa muito pelo pé do Lucas Silva. E por que eu quero citar o Lucas Silva? Porque eu sou uma das pessoas que mais criticou o Lucas Silva nessa bancada, lá no início da temporada. Então sempre que o atleta vai evoluindo e vai, entre aspas, calando a minha boca, eu acho importante ponderar. O Lucas Silva ontem conseguiu... situar bem a defesa, conseguiu auxiliar bem a defesa, mas ele também conseguia dar o passe pro ataque. Então eu acho que ontem, no jogo de ontem especificamente, mas claro que nos outros jogos também, eu acho que a gente teve uma grande importância na presença do Lucas Silva dentro de campo. Vocês se deram por conta que o Grêmio já tinha aquele jogo contra o Bragantino e o Flamengo antes das finais, né? O Bragantino antes da final da Sul-Americana e o Flamengo antes da final da Libertadores. Sim. Vocês perceberam que o jogo contra o Galo vai ser 3 dias antes da final da Copa do Brasil também? A gente até tava falando sobre isso antes. Eu não tinha percebido. Ou seja, né? O Galo já campeão brasileiro e na véspera da final da Copa do Brasil. Então, tendência é que venha com um time bem modificado aí. E o Galo que tá ganhando, inclusive. Tá ganhando no Mineirão do Corinthians a passos largos aí pra ser campeão do Brasileirão. Tá 2-0. Mas o Flávio Five aqui disse que o Alisson fez o triplo de gols do Ferreira. Só se for na carreira, né? Porque no ano o Alisson, sei lá, tem 4 gols, o Ferreira tem 12. Bastante, No ano. E o Ferreira, se tu parar pra pensar, o Ferreira quando é que começou a ter rodagem na equipe do Grêmio? 2017, final de 17 ali.
Eu não É que sei, é que o Ferreira no Grêmio Ferreira foi uma é final novela, de 19, né, né? O Ferreira é final de 19 ali, que começa a ter minutagem, começa a ter tempo de campo com o Renato e tudo mais. Mas Então era o muito Alisson pouco. tá desde 17, né? É. Então esse ano, por exemplo, o Ferreira tem 12 gols, se eu não me engano. O Alisson tem 4. Então o Ferreira produz mais, né? Faz mais gols. Claro que o momento dos dois não é um momento bom. Do Alisson, pra mim, o Alisson tá jogando nada e o Ferreira tá longe de ser aquele Ferreira que eu espero. Mas eu repito, eu acho injusto dizer que o Alisson tá melhor que o Ferreira, porque não tá. Gurizada, 8h30 da noite, eu quero pedir a todos vocês o like. Chama no like aí, gurizada. Hoje tá bem complicada a questão da audiência, a gente sabe, né? Tem esse jogo do Santos que é fundamental pro Grêmio. E eu imagino que muita gente esteja dando uma olhada no jogo mesmo, né? E aí não consegue olhar aqui o Papo Pachola, apesar que tem um aplicativo, né? Dá pra baixar o aplicativo, tu ouve o papo e assiste o jogo lá do Santos. Mas, cara, chama no like e nos ajuda aí. Vamos tentar colocar 500 likes. Ontem o Grêmio ganhou, deu uma respirada no Brasileiro. Então nos ajuda no like aí, vamos tentar chegar aos 500. Algumas coisas aqui que eu tenho pra dizer pra vocês. Acabou o Atlético Paranaense 2, Ceará 1, tá? E agora tá começando, já tem 3 minutos, Palmeiras e Goianiense. Goianiense tá ali com 30 pontos, né? Perdão, Goianiense tá com 38, melhor dizendo. 38 pontos. Com esse empate. Se perder o jogo, fica com 37. Goianiense, Santos, São Paulo e Bahia, tá? Esses times são os 4 que estão à frente do Z4. Bahia pega a equipe do Flamengo amanhã, tá? Esse jogo é jogo... Deixa eu ver se é dessa rodada mesmo, tá? Rodada 31. A equipe do Santos está jogando 1-0 ainda, tá? Já estamos chegando aí a 75, 30 minutos do segundo Quer tempo. dizer que o Bragantino tá melhor na segunda etapa, né? Vamos... Diz que o jogo já seria mais justo se fosse o empate, né? Então, né? Vamos conferir. O Galo tá ganhando de 2-0 do Corinthians. E às 9h30, gurizada, tem outro jogo muito interessante pra gente. O que eu falei pra vocês? Falei pra vocês que o Grêmio tem que cuidar Santos, Goianiense, América, São Paulo, Bahia. 9h30 tem América e Sport, Sport América na Ilha do Retiro. Né? O Sport é outro time que tá na frente do Grêmio, então um empatezinho seria o melhor resultado nesse jogo. São Paulo pega o Fortaleza no Castelão. É bom dar uma secada no São Paulo, né? Fortaleza e São Paulo no Castelão. E é isso, gurizada. E o Goianiense tá jogando agora, então, com o Palmeiras 0-0, 4 minutos do primeiro tempo. É esse bolo de equipe que a gente tem que ficar ligado. Do América Mineiro pra baixo, gurizada. O Ceará tá com 39. Também dava pra dar uma cuidada no Ceará e no Cuiabá. Mas acho muito improvável. Acho que do América pra baixo ali é bom a gente sempre dar uma secadinha nessas equipes, tá, gurizada? Então, dando um panorama completo aí do Campeonato Brasileiro nesta rodada 31, que tem um monte de jogo rolando nesta quarta-feira. E é como eu te disse, né, Passarinho, a importância do jogo de sábado, porque tu vence, o América Mineiro tem 38, daqui a pouco tu vence, e aí o América Mineiro já vê, olha, perdemos pro Grêmio e começa a puxar a zona de rebaixamento até o América Mineiro ali, como é que o time vai se comportar mentalmente, como é que o time vai se comportar nessa situação. Então até nesse jogo mental é importante vencer o América Mineiro, né? Jogo fundamental no próximo sábado. O Papo Pachola é na parceria de Banrisul, conte com o crédito Sustentabilidade Banrisul e financie 100% dos seus equipamentos de energia solar e eólica. Também KTO.com, te registra lá na KTO.com com o nosso promo code Pachola, que é esse aqui, ó, Pachola, e tenha 20% a mais do valor do teu primeiro depósito. E também Hub 23 Food Hall, o primeiro food hall de Canoas, álcool em gel, distanciamento, capacidade reduzida, drink duplo aos sábados, transmissão de jogos no telão, Mr. X, cervejas comuns e cervejas artesanais, e nas redes sociais é @Hub 23 Food Hall, senhoras e senhores. Bom, outro recado, boné da Rádio Pachola à venda. Aqui na descrição tem um link que te faz comprar aí o nosso boné. Ele custa R$50, tá, gurizada? Então, se quiser comprar este boné da Rádio Pachola, ele também é vendido de maneira avulsa. Leonardo Radaelli. Fala, pássaro! Grêmio treinou nesta tarde de quarta. É isso
Isso mesmo, passarinho. Após vitória sobre o Fluminense, o Grêmio treinou nessa tarde de quarta-feira para enfrentar o América Mineiro. A equipe trabalhou conceitos técnicos de transição ofensiva e defensiva, passarinho. E durante a tarde de quarta, né, até os principais jogadores, os atletas que atuaram, né, na partida de ontem contra o Fluminense, fizeram um trabalho regenerativo. Até o Mancini falou ontem na coletiva da importância de descansar os atletas, porque agora a sequência vai ser pesada. Então os jogadores que atuaram contra o Fluminense fizeram um trabalho regenerativo. Os demais participaram de um trabalho técnico em campo. O grupo realizou aquecimento com técnicas de corrida e aceleração e no final trabalhou também muitas jogadas ofensivas e defensivas com campo reduzido. Tá aí, o Grêmio já iniciando a sua preparação para encarar o América Mineiro no próximo sábado, 6h30 da tarde, na Arena Independência, jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão. William Ferreira, essa rádio é top. Obrigado, William. Tamo junto, obrigado pelo carinho aí, meu velho. Quanto tá o Santos? Falou o Cara de Cebola, o nome do canal do parceiro aqui. Tá 1-0 pro Santos, tá, velho? Chegamos já aqui, ó, deixa eu dar uma olhada. Chegamos a 35 minutos do segundo tempo. Que mais que vocês estão falando aqui, ó? Dei likes em 2 celulares e mais na TV para ajudar, fortalecer a rádio aí, falou o Ricardo Rodrigues. Ô, Ricardão, obrigado, meu querido, obrigado pelo carinho. Tamo junto, é sempre muito importante o like. Falando nisso, quase 200 likes. Então, gurizada, continua chamando no like, façam aí que nem o Ricardo Rodrigues. Pedro Maicon, quem mais aqui com a gente? A Leila, nossa membro, Leila, tamo junto, Leila. Alex Pugliese, Fala Pacholada, todos esses são os nossos membros aqui da Rádio Pachola. A galera tá braba aí com essa vitória do Santos, mas tem mais uns 10 minutos, 15, né? Contos acréscimos, mais uns 15 minutos lá na Vila Belmiro. Bom, a gente falou sobre o jogo de ontem, enfim, sobre as movimentações, né, que o técnico Mancini fez no time do Grêmio. 2 delas chamaram muito a atenção. A entrada de Elias e de Matheus Sarará. E aí, por isso que eu falei, novos reforços titulares. Ali tá no GC, né? A manchete do GC. Por quê? Porque a gente sabe o quanto o Thiago Santos está contestado. A gente sabe que o Villasante está na seleção paraguaia. Vai voltar daqui 2-3 jogos. E o Sarará foi muito bem ontem. O Sarará fez o cruzamento pro gol do Diego Souza, apesar, né, Fábio, a gente falava no off dele ter dado uns sustos na torcida, mas o Sarará... Mas passando, sabe que essa questão de sustos na torcida, eu acho que até ele acaba amenizando isso com o passar dele dentro de campo, da rodagem, né, da tão falada rodagem. Só pra complementar. Nossa, assim, não, perfeito. Bastidores. E ao mesmo tempo, a gente tem no ataque o Diego Souza, fez gol ontem, tá em crédito com a torcida, né? Mas a gente tem... Será que ele tá com crédito com a torcida? Pelo menos depois de ontem, vai até sábado crédito, né? Digamos assim, entre aspas, né? Mas a gente tem Churin que não é uma opção... Não temos Churin. Não é uma opção. Nós temos o Ferreira numa má fase. Eu tô pegando aqui o sistema ofensivo como um todo, até porque o Elias ontem foi escalado na ponta e ele pode ser escalado como centroavante. Então o Elias é uma opção também, querendo ou não, que pode se firmar como titular. Tô certo ou tô errado nisso? Vou deixar tu falar, Fábio, agora. Tu até já iniciou um pensamento, sim, mas... Temos uma dupla aí, possivelmente titular, chegando no Grêmio, ou tu acha que o Mancini não vai olhar muito nesse sentido pra essa gurizada aí, o Sarará e o Elias? Eu acho que ele não vai olhar pelo que ele deu a entender na coletiva dele ontem. Quero estar errada, daqui a pouco eu dou minha opinião. Mas ontem na coletiva ele até mesmo falou, né, a gente coloca os jovens, a gente ganha na intensidade, na vitalidade dentro de campo. Mas a gente acaba perdendo na mentalidade, né, na questão da experiência e tudo mais. E até logo que o Mancini chega, se trabalhava muito a informação de que o Mancini sempre procuraria ter uma equipe mais experiente dentro de campo. Sim. Isso me leva a crer, passarinho, que agora o Thiago Santos podendo retornar, ele vai retornar no lugar do Sarará e o Diego Souza mantém a titularidade, né? Até porque a gente vai ter começar a utilizar o Douglas Costa. O Douglas Costa ontem não iniciou por conta de desgaste físico, né? E depois ele acaba entrando. Então eu não sei se eles vão acabar tendo muito espaço na visão do Mancini.
Eu já sou um pouco contra isso. Eu acho que o Grêmio tem que começar o jogo de forma intensa, como começou ontem, com mais vitalidade dentro de campo. Eu vi o Elias agregando muito na mobilidade do ataque, conseguindo preencher mais os espaços na frente, né? Que é uma coisa, por exemplo, que quando o Diego Souza está em campo, ele não consegue fazer, porque o Diego Souza não tem essa mobilidade toda. E eu até acho que no segundo tempo o Mancini acaba errando quando ele tira do time o Elias, né? Porque a gente sabia que em algum momento o Diego Souza iria cansar, então eu acho que não seria essa a substituição que eu faria. Claro que daí muita gente vai falar, mas o Elias perdeu 3 gols no primeiro tempo. Só que eu acho que é aí que tá a questão do Elias. Eu acho que o Elias precisa ter a rodagem, ele precisa ter o ritmo de jogo, pra ele conseguir ter mais esse casco pra quando a bola chega nele. Porque, claro, que uma coisa é tu jogar na transição. Na transição, o Elias estava fazendo gol em todo jogo. E outra coisa é jogar no profissional. O profissional te exige um pouco mais. E eu acho que ele vai conseguindo adquirir esse um pouco mais conforme ele vai pegando cancha. Mesma coisa pro Sarará. Até a gente brincou antes de começar o programa, que antes dele dar o passe açucarado pro Diego Souza, ele acabou dando um susto na torcida. E eu acho que esses erros, esses pequenos erros desses atletas mais jovens, eles vão acabar se neutralizando conforme eles vão jogando. Perfeito. Rada, de maneira breve, tu comentou bastante já do Elias do Sarará, mas a pergunta que eu te faço é essa: será que essa boa atuação dessa dupla aí pode daqui a pouco garantir uma titularidade? Passarinho, é a hora de ver o que o Mancini vai fazer e o que ele tá pensando. Ele tá na mão do vestiário ou ele tá abraçado com a convicção dele? Porque vai voltar Thiago Santos, vai voltar Cortez, o Grêmio vai ter praticamente os jogadores mais experientes em mãos, né, do treinador para ele escalar para a partida contra o América Mineiro. E aí, ele vai dar sequência aos jovens que deram certo ontem, né? Os jovens entraram e fizeram o Grêmio vencer a partida. É verdade. Ou ele vai ficar na mão dos veteranos? Até o Denis Abraão foi pra coletiva, não tem essa de veteranos e jovens, são jogadores do Grêmio. Não, tem sim. A gente sabe que tem sim, até já foi utilizado na coletiva de jogador. Não, eu prefiro jogador mais experiente, jogador mais veterano que não sucumbe na hora da pressão. Então tem sim essa história, e até fiz um vídeo hoje falando. Ele vai apostar no que deu certo no momento, que foi Elias e Sarará, e até eu gostei muito da justificativa da escalação do Elias pela ponta, que no pré-jogo eu não entendi. E ao longo da partida eu também questionei por que será que ele escalou o Elias na ponta. E o Wagner Mancini disse, não, eu pedi pra ele fazer o corredor, mas puxando sempre pra dentro, pra ele entrar pra área. Porque o cara que tá cobrindo ele, tá marcando ele, vai acompanhar ele até dentro da área. Com isso, possibilita um corredor vazio pro Wanderson atacar, que o Wanderson tem o ataque como força. Então gostei da justificação do Mancini. E seguinte, passarinho, é como eu digo, se continuar na mesmice, se continuar nas velhas cadeiras cativas, não vai trazer resultado, porque os mesmos nomes, as mesmas vagas, as mesmas cadeiras cativas não trouxeram resultado positivo pro Grêmio, só trouxeram derrotas. Ontem, com uma proposta um pouquinho diferente, com Elias, com Sarará, o Grêmio buscou 3 pontos. A partida não foi maravilhosa? Não foi, mas surtiu efeitos. O momento do Grêmio, o Grêmio precisa vencer. O Grêmio venceu ontem. E agora, sábado, ele vai voltar com o que deu errado, com a mesmice de sempre, ou vai apostar em quem já garantiu 3 pontos pra ele? Fica a pergunta. Tá na mão do vestiário ou tá na mão do treinador? A gente vai ver no sábado. Bom, gurizada, olha só, baixa o aplicativo da Rádio Pachola, logo mais às 9 da noite tem o nosso Rockstar aí com o Joel Prestes, Joel que me falou que vem amanhã, mas a gente nunca sabe, a gente agora tá numa fase de só acreditar vendo o Joel aqui no estúdio da Rádio Pachola, do Papo Pachola. Então, o Joel é o nosso dono do aplicativo lá, o cara que faz toda a programação, inclusive uma programação de excelente qualidade. Estou brincando aí com o nosso querido Joelzinho, tá certo? Então, baixem o aplicativo da Rádio Pachola. E à meia-noite, aqui no nosso YouTube, rola o Madrugadão Pachola, o nosso conteúdo reprisado. A gente reprisa tudo que rolou aqui durante o dia, os vídeos especiais aí de opinião, tudo mais. E também os melhores momentos do Redação e do Papo, coloca numa live de 8 horas em formato ao vivo, em formato de estreia. Ou seja, a galera pode ficar comentando ao longo do madrugadão ali, enquanto o programa vai rolando, tá certo? Estejam aqui então, meia-noite pro Madrugadão Pachola. A gente tava falando, gurizada, de 2 jogadores mais novos. Daqui a pouco a gente vai falar de 2 jogadores experientes dentro dessa
dessa questão aí de cascudos e experientes e tudo mais. Mas antes eu quero seguir pedindo o like de vocês. 220 likes nesse momento. Gurizada, parou. Aumentou e agora parou. Então, continua aumentando aí os likes. Vamos tentar chegar até as 9 da noite nos 500 likes aí. Mais 15 minutinhos. Chama no like e ajuda aí o Papo Pachola. Tem Esporte América, falou o Sérgio Azul Lima. É verdade, né? Ele é do Retiro, logo mais 9h30, jogo importante pro Grêmio. Atlético Paranaense ganhou hoje. Esse não cai na opinião do Sérgio Azul Lima. Deixa eu ver pra onde é que foi a equipe do Atlético Paranaense. Ganhou de 2-1 do Ceará e está na... Cadê o Atlético aqui, rapaz? Nono colocado o Atlético Paranaense com 41 pontos. Realmente ficou numa situação mais confortável aí a equipe do Paraná, que tem a final da Copa do Brasil pra jogar aí contra o Galo. E o Ceará tá em que posição? O Ceará está na 11ª com 39 pontos. Pois é, Rada, teoricamente o Ceará tá praticamente... Porque o América tem 38. A esperança ali até 38, né, Passarinho? eu nessa acho. rodada Depois ali até 38, ali, Porque agora o Ceará fica o quê? Fica 39, 42, 45, Passarinho, eu tô no momento Denis Abraão, tá? Que eu só penso no América Mineiro e vencer. Se a gente ficar pensando em resultados, se a gente ficar olhando a tabela, vai ser algo meio desesperador. Eu tô evitando no momento. Sim. Eu tô pensando só no América Mineiro. Eu sei que tem muita gente que faz simulador, que vai pro cálculo, mas olhando a tabela, hoje é um cenário bem desesperador do Grêmio. Então eu prefiro pensar só no América Mineiro e fazer aquele triangular da sobrevivência que eu falei. Boa. De passinho em passinho, né? Passo a passo. 8h46. Bom... Cara, eu vou falar aqui de 2 jogadores, tá? Que... Cara, teve muita bronca com eles, tá? Teve muita bronca e a gente continua numa situação ruim, tá? Mas isso que eu tô trazendo aqui, gurizada, não é opinião minha, tá? É informação de bastidor. Vestiário do Grêmio após a vitória, tá? Vocês viram um vídeo que circulou da Grêmio TV, do Rafinha narrando o gol do Grêmio lá, cantando a jogada e tal. E aí, o que tá acontecendo, tá? Depois que circulou esse vídeo, e é claro que uma vitória ameniza muita coisa, pode até inclusive maquiar algumas coisas, mas ultimamente tinha muita polêmica com o Rafinha, dizendo que o Rafinha não era um cara bom de grupo, tudo mais. E o vídeo meio que provou um pouco, né? Até que de certa forma pode ter provado ou não, mas eu imagino que possa ter provado que o Rafinha apoia o grupo, e ele fala do Wanderson ali na jogada, o Wanderson que é o cara que concorre com ele uma disputa na lateral direita. Enfim, esse é o primeiro ponto, tá? O vídeo que prova, entre aspas, do Rafinha. E a polêmica inexistente, que a gente tá fazendo uma pergunta na live, é de que forma Rafinha e Diego Souza são lideranças negativas nesse grupo. O que tá acontecendo, tá, gurizada? E aí eu vou pra minha ronda, que eu sempre faço uma ronda, eu sempre falo aqui pra vocês e trago pro programa. Informações de bastidores de que ganharam muita moral o Rafinha e o Diego Souza. Claro, tem o aspecto componente da vitória. O Rafinha até não jogou ontem. Mas a moral seria muito por essa questão do vídeo. E tem uma cena no final da partida que é o Rafinha no ouvido do Wagner Mancini dando indicações pro treinador também, né? Meio que uma relação ali, uma conversa direta entre os dois pra tentar resolver a situação ali de campo, né? Exatamente. Então essas questões extra-campo do Rafinha positivas, né? E o Diego Souza ontem fazendo gol, participando do jogo, não tão ativamente, mas, fez o gol da vitória. Então, estão em alta, estão num momento, e futebol é momento, o momento do Rafinha e do Diego Souza, nesse ambiente pós-vitória do Grêmio pra cima do Fluminense. É um ambiente positivo, são lideranças que cresceram nesta quarta-feira após a vitória, e cresceram na terça, né, na vitória do Grêmio sobre o Fluminense. 2 jogadores bem polêmicos, né, principalmente naquela história que se criou de jovens e cascudos, e que de fato tem, né? Mas hoje, Rada, e é bom que a gente diga isso, hoje, Diego Souza e Rafinha estão
numa alta, assim como os jovens também, Sarará e Elias, que a gente tava falando aqui. Então é um bom momento. Eu vou torcer que sejam lideranças positivas, Passarinho. Eu tô pensando muito mais na bola em campo, analiso a questão bola em campo. A bola e campo, né, melhor dizendo, e tento interpretar o que tá acontecendo. A gente não tá no dia a dia no treinamento, a gente não tem repórter lá no treinamento pra ver como é que tá a relação diária. O que chega são várias mensagens que me levam a crer que o futebol do Grêmio tá na mão do vestiário, desses jogadores mais experientes. Sem dúvida. Então espero que nessa reta final seja uma liderança positiva, né? Que os jogadores ditos sejam líderes positivos pro restante do grupo, entendam o momento do clube e que façam o Grêmio progredir, o Grêmio evoluir dentro da competição. Eu vou analisar o campo e bola, por exemplo, lateral direita. Pra mim o Wanderson é titular absoluto do Grêmio. Claro. O Rafinha luta pela posição na lateral esquerda, porque na direita o Wanderson é titular. Tem essa questão do Diego Souza que foi muito bem ontem, até brinquei na jornada que ontem distribuiu sorvete pra todo mundo, porque todo mundo queimou a língua e vai ter que tomar sorvete pra curar, né? Brinquei com essa situação. Mas é um jogador que a gente sabe que é identificado, é um jogador que é líder, já tá há um tempo nesse grupo, ontem fez gol, beijou escudo. Então vamos torcer, Passarinho, que sejam lideranças positivas e que ajudem o desenvolvimento dos jovens para buscar uma salvação nesse Campeonato Brasileiro. Ontem eu fiquei muito feliz quando o Grêmio fez o gol e todo mundo comemorou na hora. Todo mundo invadiu o campo para abraçar o Diego Souza, parecia todo mundo mobilizado ali pela causa. Isso aí me trouxe uma mensagem positiva. Mesma coisa o Rafinha conversando com o Wagner Mancini no final do jogo, orientando como se fosse um auxiliar técnico, isso também me passou uma mensagem positiva. Então espero que realmente esses jogadores sejam lideranças positivas e que ajudem o Grêmio a sair dessa situação. E esse ambiente pós-vitória do Grêmio aí, Fábio, com essas lideranças ganhando moral, Diego Souza e Rafinha. Liga o mic aí, gata. É que eu acho que tem até essa questão de nenhum jogador querer ter um rebaixamento no currículo. Eu acho que parte muito daí, independente do jogador querer ficar no Grêmio pro ano que vem ou não, também dependendo do momento do Grêmio. Mas eu imagino que Rafinha, Diego Souza ou até os jogadores mais novos não queiram ficar com um rebaixamento no currículo. Então essa mobilização parte muito desse princípio. Até ontem no gol eu achei fantástico esse bastidor que a Grêmio TV trouxe, fantástico. Eu acho que é o tipo de conteúdo até que a torcida precisava para justamente tirar, né, esse mito de que estariam no vestiário tendo discussão, enfim, aquelas coisas todas. Então eu achei fantástico e é exatamente esse tipo de conteúdo que a torcida precisa ver neste momento. Eu parto muito nesse princípio que tá todo mundo mobilizado, muito pensando também no próprio currículo, claro que também tem que pensar no Grêmio, mas pensando no próprio currículo eles acabam pensando no clube como um bem maior. A gente sabe que se o pior acontecer, muitos jogadores vão pular fora no final do ano, isso aí é fato, mas a questão é que a gente vê sim essa mobilização neste momento em prol do Grêmio, pra gente conseguir reverter essa situação. Ontem contra o Fluminense foi uma prova disso. Talvez o Grêmio ainda precise melhorar no campo e bola, mas a gente vê que os jogadores estão pelo menos tentando evoluir. Eu acho que isso é muito importante. Bom, 8h53 da noite, gurizada, adiciona o número da Rádio Pachola nos teus grupos de gremistas do WhatsApp na tela aí, ó, 8429-2323, tá? A gente tá compartilhando os links aqui da nossa programação, tudo nesses grupos, então, se tu é gremista e tem um grupo no WhatsApp com os teus amigos e vocês falam de Grêmio direto lá, adiciona aí esse número, 8429-2323. E também te inscreve no nosso canal da Rádio Pachola, nesse momento, 171.263 inscritos, rumando a 172 mil. Então dá essa moral aí. Se não é inscrito ainda no nosso canal, te inscreve no canal da Rádio Pachola. Teve gol do Palmeiras. Palmeiras abriu o placar contra o Goianiense, 1-0. Rafael Veiga tá fazendo gol em todo jogo, Rafael Veiga. E o pacote do Rafael Veiga, né? Ah, não. E o pacote. Pô, não tem uma semana que vocês vão deixar esse assunto passar, né? Notícias que envelhecem mal. Vocês não me deixam em paz uma semana. Mas é um escândalo, né? Não começa. Mas é um Não escândalo. Rafael começa. Veiga, era Scarpa. Scarpa e Rony. Endireitava o meia e a ponta esquerda. E era numa época ruim do Palmeiras com Luxemburgo. E o Veiga não jogava, o Scarpa não jogava, o Rony não jogava. E ofereceram um pacotinho. Esse pacote, hein? 3 por 1.
3-1. 6-9. O Santos venceu por 2-0 o Bragantino, então acabou o jogo lá na Vila. E agora é olhar o Bahia. Vamos dar uma olhadinha pro Bahia. E o Bahia joga amanhã contra o Flamengo. Será que o Portaluppi vai dar uma mão pro Grêmio? 3-0 pro Galo. 3-0, acabou de fazer o terceiro gol. Galo, 50 do segundo tempo, gol do Hulk. Fabi, vamos falar da situação do Rafinha, porque o Rafinha não pegou um gancho aí, né? Exatamente, Passarinho. Nesta manhã, o lateral direito, Rafinha, foi julgado no STJD por conta daquela confusão com o Gandula lá naquela derrota, né, pro Santos na Vila Belmiro. E seguinte, o atleta foi advertido, só que ele não foi suspenso, ou seja, ele segue disponível para o técnico Mancini, inclusive pode jogar já no próximo sábado. Ontem também, né, ele poderia jogar, mas ele foi poupado pela questão física. Então, segue Rafinha disponível, não vai ser suspenso nem nada. Flávio Five, imagina o Abel Ferreira treinando Jean-Pierre. E o prelúdio ali, ó. Cara, hoje em dia, achei engraçado o comentário. Cara, hoje em dia, que sacanagem. Valeu, prelúdio. Ai. Muito bem, gurizada. Vamos lá, vamos seguir aqui o nosso Papão Pachola, 420 pessoas, agora aumentou, né? Tinha muita gente olhando o jogo. Deu uma aumentada aqui no nosso Papão Pachola na reta final. E a gente tem mais uma notícia, Fábio, sobre a questão do futebol espanhol. Sim. E aí, hein? Diz pra mim. O diretor da Alavés, o Sérgio Fernandes, ele tá fazendo uma maratona de jogos aqui no Brasil, porque ele visa captar jovens talentos. O Alavés gosta muito de fazer contratações deste tipo. Então ele já assistiu alguns jogos, assistiu o Grenal e esteve ontem na Arena para ver Grêmio e Fluminense, para analisar as promessas, né, do Grêmio, jogadores jovens e promissores. Vocês lembram que o Alavés já tinha se interessado no Jean-Pierre? Não faz muito tempo? Pois sim. Então, o Jean-Pierre foi um dos atletas analisados na última noite e existe muito a possibilidade do Alavés, no final do ano, reforçar a proposta pelo meio-campista do Grêmio, Jean-Pierre. Mas também, Passarinho Rada e todos os gremistas que estão na audiência, um outro alvo do Alavés na última noite, o alvo de observação do Alavés, foi o atacante Elias. Exatamente. O Elias, Eles foram pra arena pra analisar o atacante Elias, que iniciou ontem, né? Que foi titular ontem no time do Mancini. Olha, não sabia. Quando tu falou no início do programa, eu imaginei que era o Wanderson. Eu vi que muita gente colocou no uma galera no chat, botou, foi comigo. Wanderson. Acharam que era o Wanderson. Certamente foi analisado também, né? Que o Wanderson é muita bola. Tá jogando muito, né? Mas o Wanderson, com todo respeito ao Alavés, né? Mas o Wanderson, eu acho que sai do Grêmio e vai pra um time top da Europa, né? Tá jogando muito. 3 minutos faltando para as 9 horas da noite. Cara, esses 3 minutos finais aqui, eu vou ler recados da gurizada aqui, ó. O América tem que ganhar do Sport pra chegar de sangue doce sábado. Esse jogo hoje é no Recife, né? Sport e América. Deixa eu ver o que aconteceria com a equipe do América se vence hoje o Sport do Recife. O América chegaria aos 41 pontos. De fato daria uma tranquilizada na equipe mineira. 2 minutos faltando para as 9. O Galo ganhou de 3-0, como falou o Aaron, um up e realmente virtual campeão brasileiro. O Palmeiras tem 10 pontos a menos. O Palmeiras tá ganhando do Goianiense. Mas, na boa, assim, né? Faltando aí 8 ou 7 rodadas, vai ser muito tranquilo do Atlético Mineiro confirmar esse título. E a cabeça de Renato Portaluppi tá a prêmio lá no Rio, hein? Torcida indignada com essa situação do Atlético Mineiro, campeão, e o Flamengo não disputando, né, ferrenhamente o título. A situação tá bem complicada, até tem algumas notícias que vêm do Rio de Janeiro que, independente se o Renato ganhar ou perder a Libertadores, ele não continua no comando. Técnico livre no mercado em 2022, hein? Eu tava até lendo essa de tarde. Até comentei com o Roda nessa questão do Renato e eu acho que... E só um adendo, né? A Fabi me passou um conteúdo hoje, uma imagem, 3 da manhã, Carol Portaluppi botando foto com Gabigol, sendo que tem treino às 7 da manhã. Sério? Mas eu ontem de noite, né? E a foto era de ontem mesmo? Carol Portaluppi. De hoje, na verdade, né? De hoje da madrugada, Carol Portaluppi e Gabigol, acho que numa festa.
E aí o Flamengo treinava às 7 da manhã nessa quarta-feira. O que tu acha, Passarinho? Que é, hein? Olha, será que o homem rapaz. dormiu na casa do sogro? Sabe que o Gabi é brabo, né? Que loucura. Lucas Daniel, quero um dia conhecer a rádio. Boa noite, Passarinho, Léo e Fábio, linda. Abraço a todos. Grande, Lucas. Superchat, obrigado, meu querido, pelo Torcedor carinho. do Coxa, né? É o Lucas, Daniel, que é o torcedor Ah, é? do Coxa. Não tô ligado. Coloca aí no Bota aí, chat Lucas. se eu tô certa. Baita. Fábio, vamos nessa? Vamos. Aham. Obrigada Valeu. pela audiência e até amanhã. Até amanhã. Valeu, Radar. Valeu, Pássaro, abraço. Abração, obrigado também, Hub 23, Food, Halban, Rissu e KTO. Tamo junto. Lembrando, amanhã tem o nosso Redação, às 1h30 da tarde, e depois o Papão às 8 horas. E tá 2-0, Palmeiras acaba de ampliar o seu jogo contra o Goianiense, gol do Rony. Tá certo, Pacholada? Uma boa noite de quarta-feira aí pra todo mundo. Valeu, tchau. Somos a Rádio Pachola, a maior web rádio independente do sul do Brasil. Oferecemos uma cobertura com profissionalismo, seriedade, mas acima de tudo, muito amor à camisa. Estamos com o Grêmio aonde o Grêmio estiver, celebrando a sua história e acompanhando os novos desafios. Nosso trabalho é repercutido na imprensa esportiva nacional e contamos muito com o apoio do povo azul. Diariamente, levamos informação a mais de 400 mil seguidores na web, distribuídos em 6 diferentes canais. Todos os meses, a Pachola alcança um público crescente, engajado e fiel, mais de 30 milhões de vezes. Com a web, levamos o Grêmio para os 5 cantos do planeta e temos muito orgulho e paixão pelo nosso trabalho. Já pensou em valorizar a tua marca na nossa programação e ter acesso a esse universo de seguidores? Vamos construir juntos uma solução para o teu negócio?